Boa tarde. O Instituto dos Magistrados do Brasil se sente honrado nessa tarde do dia 12 de agosto em receber o colega Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e também se encontra na plateia o seu pai, também desembargador, Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho. Online, logo na abertura do evento, com a sua participação, se encontra também o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio. E, doravante, vai assumir a presidência dos trabalhos o nosso representante estadual do IMB em Santa Catarina, que é o desembargador Carlos Prudêncio. Então, eu passo a palavra ao colega Carlos Prudêncio para que faça a sua saudação e transmita a palavra ao desembargador Ricardo Couto de Castro. E tenho certeza que vai ser uma tarde muito produtiva. Uma boa tarde a todos. Eu, com grande honra, até posso dizer, e para mim está sendo uma surpresa, eu estar na presidência dos trabalhos dessa que é considerada, já de antemão, até porque eu conheço o gabarito do palestrante, um sucesso, né? O desembargador Francisco de Oliveira Neto, ele tem 3 gerações de magistrados. O seu avô, da época, da década de 50, desembargador Francisco de Oliveira, e que ficou na magistratura até sua aposentadoria. O desembargador Francisco de Oliveira Filho, que a segunda geração, que ficou até a sua aposentadoria como presidente do TJ e anteriormente do TRE de Santa Catarina, e o atual presidente, o desembargador Francisco de Oliveira Neto. E para nós, em Santa Catarina, nós sempre dissemos que é uma honra em termos 3 gerações de magistrados e todos os 3 com o mesmo nome. E todos os 3 grandes professores. Acompanhei o desembargador Francisco de Oliveira em Joinville, quando eu era juiz substituto. Lá fui tratado por ele como um filho, era juiz substituto, iniciando a carreira, com 24 anos, e ele me adotou, como se diz. E com ele comecei a aprender a magistratura. E, na sequência, venho, então, para a carreira, depois desembargador, venho para o Tribunal de Justiça e tive novamente o privilégio de estar na primeira Câmara de Direito Civil, presidida justamente pelo desembargador Francisco de Oliveira Filho, depois presidente do TRE, depois presidente do TJ. Então, com ele, eu estive, com a família, eu estive durante muitos anos, e eu posso dizer o legado que essa família tem e a dívida que Santa Catarina tem com essa família. Por quê? Porque todos os 3 foram professores e são de direito, da escola, da nossa academia também, a escola da magistratura, e deles nós temos várias gerações de magistrados provindos de suas mãos. Então, o desembargador Francisco de Oliveira Filho, o neto, aliás, atual presidente, ele falará sobre um tema que pouco, aliás, e quase nunca discutido pelo nosso IMB nacional. Então, ele vai estar falando sobre o próprio Poder Judiciário, fortalecimento, e que é uma de suas bandeiras, como eu sempre pude ver em sua carreira. Então, eu, antes, né, como já autorizado pelo nosso presidente nacional, concedo a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para as suas considerações. Desembargador Couto? Sim,
Boa tarde a todos e todas, né? Com um grande prazer que eu compareço a esse evento. É um grande evento, como colocado pelo desembargador Carlos Prudêncio, o tema é de suma importância para todos nós da magistratura, né? Aproveito o ensejo para cumprimentar a todos na pessoa do presidente do Instituto dos Magistrados, desembargador Jean Albert Saad. Desembargador Saad, com quem eu tenho orgulho de trabalhar aqui no Tribunal do Rio, um grande magistrado, por todos nós, muito querido, não é? Essa tarde, eu acredito que seja uma tarde profícua, com uma ótima palestra do desembargador Francisco Neto, digamos assim, né? Muito bem apresentado pelo desembargador Carlos Prudêncio. O desembargador Francisco Neto é o presidente do CONSEPRE, ele vem se dedicando há um bom tempo aos pleitos da magistratura nacional. Sua voz é ouvida em todo o Brasil, ele é muito respeitado, tem uma grande capacidade, uma excelente cultura, professor de direito constitucional, sabe tudo que diz respeito às atividades da magistratura e acredito que a tarde, como mencionado, será rica em vários aspectos. Peço desculpas porque não poderei estar aqui presente para esse debate, na medida em que me encontro com algumas atividades que já estavam agendadas antes, mas fiz questão de estar aqui presente, não é, para essa abertura diante não apenas do tema, mas das pessoas que estão nessa sala de palestras. Muito obrigado a todos e aproveitem bastante esse debate e aquela que será a grande palestra do amigo, professor, desembargador, excepcional magistrado e presidente Francisco Oliveira Neto. Muito obrigado. Obrigado. Eu repasso a palavra ao presidente do IMB Nacional, desembargador Jean Alberto Saad, que, com muita lucidez, está estendendo o IMB para todo o Brasil. Nós, em breve, teremos outras conexões com outros estados, até então não incluídos dentro dessas parcerias IMB Nacional e os estaduais, e uma grande visão do desembargador Saad em agir dessa forma, até para que todo o Brasil tome conhecimento de tudo aquilo que é novidade. E uma das novidades justamente será a do desembargador Francisco Oliveira Neto, porque ele falará sobre um tema que não é explorado, mas é sobre o fortalecimento do Poder Judiciário. Então, eu passo a palavra, se o desembargador Saad quiser transmitir para o nosso presidente, esteja à vontade, senão, desde já, eu transfiro a palavra para o desembargador Francisco de Oliveira Neto, nosso presidente de Santa Catarina. O MB agradece muito a participação nesse início de evento do desembargador Ricardo Couto, né? Nós entendemos a dificuldade de horário e de agenda, e eu tenho certeza que hoje à tarde nós vamos sair daqui muito mais enriquecidos culturalmente, e o Poder Judiciário também sairá fortalecido. Então, eu vou devolver a palavra ao colega e amigo desembargador Carlos Prudêncio, magistrado de Santa Catarina, para que então prossiga com os trabalhos. Pois não, muito obrigado pela nova deferência, nosso presidente. Então, eu concedo a palavra ao desembargador Francisco de Oliveira Neto, para Sua Excelência fazer a sua palestra sobre o fortalecimento do Judiciário. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero, antes que o Ricardo siga para o desembargador Ricardo, amigo, siga para outros compromissos, só fazer aqui, peço que ele rapidamente aqui fazer uma manifestação de agradecimento. Eu quero iniciar, então, agradecendo primeiro o desembargador
Jean Sadi, presidente do IMB. O IMB, o Instituto dos Magistrados Brasileiros, é um instituto que tem história, que tem que solidificou ao longo dos anos, né, sempre com a compreensão de que na atividade nossa, na nossa atividade profissional, esses meios que nós criamos, associações, institutos, eles servem de muita valia para nós, que é o espaço que nós temos para a reflexão, para a construção de novas políticas, para pensar a nossa atividade, que são esses momentos de reflexão. E agradecer o convite para participar do Conexão IMB, desembargador, e na sua pessoa saudar também a todos e a todas do Instituto e o que for possível para, não só como presidente do Tribunal de Justiça, mas tenho certeza também que é o pensamento de todos os colegas que administram os tribunais de justiça nos estados, tudo que nós podemos fazer para fortalecer essa entidade, fortalecer as entidades que nos dão apoio, estamos à disposição. Quero também agradecer aqui e enaltecer as palavras do desembargador Carlos Prudêncio. O desembargador Carlos Prudêncio fez um resumo histórico, né, que compreende também a nossa relação, né? O desembargador Carlos Prudêncio, eu conheço ele desde pequeno, de muitos anos, acompanhei muito a trajetória de Sua Excelência, sempre foi um magistrado preocupado com a inovação, né? Todos nós conhecemos a história de Sua Excelência com as urnas eletrônicas, com o desenvolvimento de uma justiça eleitoral, e isso, se a gente parar para pensar nos anos que se seguem e que se seguiram na história disso, é algo revolucionário, né? Algo revolucionário, algo que muitos perguntavam se era possível, se era necessário, mas o fato é que isso só solidificou todo o nosso sistema eleitoral. E esse é um dos exemplos. Sua Excelência teve uma atividade inovadora sempre nas comarcas onde passou, sempre preocupado com a inovação de todos os lados, né? Dando passos firmes em direção sempre à busca daquilo que é o retrato, a nossa atividade fim, que é a justiça, mas sem esquecer os princípios fundamentais que regem o nosso sistema. Também aqui meu agradecimento, minha alegria e também meu agradecimento pelo convite, pelo apoio, pelo incentivo na data de hoje. Também o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e todos nós que passamos por cargos como nós exercemos, né, de um certo ângulo, nós nos sentimos muitas vezes sozinhos. Sempre como se o nosso problema num Estado fosse só do nosso Estado. E o CONCEPRE, a possibilidade de estar, de fazer parte do CONCEPRE e também agora de dirigir o CONCEPRE, ou ser dirigido por todos, né, é uma visão que eu tenho, passo a ter da magistratura, muito rica. E por encontrar pessoas como o desembargador Ricardo no Rio de Janeiro, que tem uma visão de magistratura, uma visão de administração, um conhecimento técnico que desde a primeira vez que tive contato com ele, já pude perceber na construção de um sistema verdadeiramente independente. Independente, porque nós lidamos com as mesmas aflições nos estados, uns mais, outros menos, mas com o mesmo objetivo. E construção, essa construção desse grupo que administra, como isso tem facilitado aqui a minha vida, como tem facilitado a administração. E é isso que a gente procura. Então, eu tenho um enorme respeito, o Ricardo sabe disso, um enorme respeito que eu construí pelo Rio de Janeiro, sempre tive, mas especialmente pela administração, no caso do seu antecessor e agora no caso dele, que dá um impulso fenomenal e é um amigo e conselheiro, né? É conselheiro, porque vez por outra, aliás, como já
estamos desde sábado conversando, né, em questões fundamentais para nós. Obrigado, Ricardo, obrigado pela presença e compreendo perfeitamente a agenda que eu sei que é corrida e é grande, e nós vamos conversar ainda essa semana. Obrigado. Quero também, obrigado, amigo. Quero também pedir licença a todos que acompanham para fazer, obviamente, uma saudação especial na pessoa do meu pai, né, que, só para todos compreendam, aqui em Santa Catarina, né, Desembargador Prudêncio, nós estamos atravessando uma onda de frio que deve estar ali fora uns 12 a 13 graus. É, Né? verdade. Então, mas nesse frio, né, uma tarde convidativa para a gente parar e pensar é muito grande. É evidente, eu sou uma pessoa que eu tenho, o meu pai sabe disso, todos sabem, né, uma relação muito saudável de respeito profissional, de respeito pessoal, pela construção da história. Eu brinco dizendo que na minha família nós não temos imaginação para duas coisas, pelo menos: é nome e profissão. Né? Então, é o mesmo nome e a mesma profissão todos. E eu sou uma pessoa tão teimosa com certas coisas, né, que quando meu pai se aposentou na universidade, por força dos 70 anos à época, quando ele se aposentou da universidade, que abriram o concurso para professor, eu era professor de direito constitucional e ainda lido, muitas vezes, com alguns cursos com direito constitucional. Mas eu peguei e resolvi mudar de ramo. Peguei assim, não, eu vou ser professor de processo civil na vaga dele ainda, né? E fiz o concurso, aprovei e estou lá. Mas sempre sob inspiração dele, né? E ainda que eu tenha alguma preocupação de falar assim, imaginando o olhar crítico que depois eu vou, obviamente, a opinião crítica que eu vou ter, mas isso é algo que me inspira, né? E, obviamente, aumenta a minha responsabilidade. E aqui, então, em homenagem a todos e a todos que nos acompanham. Eu pensei esse tema, e a partir também do proposto, que é os tribunais de justiça e o fortalecimento do Poder Judiciário brasileiro, para abordar esse tema, fazendo um apanhado aqui de algumas ideias. Né? A primeira delas, né, é que, obviamente, não só eu sou presidente desde fevereiro de 2024, então já vou lá com 1 ano e meio de gestão, caminhando já para o encerramento dela, para o último quarto dela, né, nesse segundo semestre agora. E a experiência, eu sou magistrado de carreira, tenho 33 anos de magistratura, né, passei por várias etapas, percorri várias cidades, o Estado, vários exercícios de contribuição, de atribuição, né? Ou seja, ora Fazenda Pública, ora Direito Civil, ora Crime, ora Infância e Juventude, até que cheguei ao tribunal. E aqui no tribunal, uma experiência, primeiro no direito público, maior tempo no direito público. E isso me deu também, obviamente, e 30 anos de docência também, né, 30 anos como professor, agora professor da universidade, licenciado, mas já estou providenciando o meu retorno por ano que vem para graduação e pós-graduação. Mas essa vivência, né, e realização de mestrado, doutorado, me dá uma, uma visão, né, e também especialmente por força de ter mergulhado muito no direito constitucional, onde é a maioria das publicações que tenho, a respeito da nossa atividade, da resposta que é possível dar à sociedade. E uma das palavras mágicas em relação a isso, né, uma não, algumas palavras mágicas em relação a isso, que é o que eu também encontro espaço dentro do Conselho de Presidentes, do CONCEPRE, para dialogar com os meus colegas presidentes, os colegas e as colegas presidentes dos tribunais de justiça, no sentido de que preocupações, obviamente, institucionais nossas têm a ver com a efetividade, né, com a concretização dos direitos, com a credibilidade, com a inovação, que é um tema muito caro ao desembargador Prudêncio, sustentabilidade,
valorização das pessoas. Essas são palavras que unem a todos nós na preocupação e sei também dentre os objetivos do próprio Instituto, né, do IMB. A justiça estadual, né, todos nós sabemos, ela, ao contrário do que acontece com a Justiça do Trabalho e com a Justiça Federal, nós não temos um Conselho da Justiça Estadual. E é fato também que, ao longo se a gente nós olharmos para trás, voltar no tempo há 30 anos, nós não tínhamos uma comunicação tão grande entre os tribunais. Não que não existisse, havia, mas não era tão intensa, né? O fato é que, com o passar dos anos, com a construção de um sistema de justiça mais unificado, ele passa a existir, né? E passa a existir necessidades de construção de políticas únicas, né? Por quê? Porque todos nós defendemos, o caráter unitário do Poder Judiciário. E como nós não temos um Conselho da Justiça Federal, como nós não temos um Conselho da Justiça Estadual, vejam, ficava relativamente no vazio esse espaço de união, né? Aí, claro, o Instituto, as associações, o CONCEPRE, com um caráter, digamos, um pouco mais institucional, não tanto com a liberdade das associações, com a liberdade dos institutos, né? O nosso papel no CONCEPRE, ele é um papel, e isso eu dialogo sempre, com muito respeito, mas nós somos muito mais gestores, porque nós temos o CPF pessoal colocado nas decisões, né? Nós temos nossas contas submetidas a todo um regramento de observância constitucional nos estados, né? E quando não, também federal, em raríssimas questões, mas ainda assim tem. E o papel que teve um papel muito importante nisso foi o próprio Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, né, ele cria um espaço em que passa a reunir também mais os tribunais. A defesa, tanto é que nós temos metas nacionais, tanto é que nós temos estratégia nacional do Poder Judiciário legislativamente reconhecida, né? Todos nós sabemos, né, o debate que teve no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do CNJ, se não me falha a memória, foi o ministro Peluso que estabeleceu, né, o espaço, né, do próprio Conselho e que estabelece também, ao estabelecer do Conselho, ele estabelece também o espaço de atuação dos tribunais, da administração dos tribunais de justiça e cria o espaço para que exista uma congregação, né, que una esse debate. E o CONCEPRE ele passa a assumir um papel de diálogo, passa a assumir um papel de interlocução, tanto que existem inúmeras matérias em que nós temos assessoria legislativa, assessoria jurídica, escritório de advocacia em Brasília, que nos acompanha, né, em, por exemplo, o debate que teve agora recentemente acerca das comarcas de difícil provimento. O CONCEPRE atuou fortemente na construção de um modelo que fosse um modelo nacional. Então, mas o que está por trás de tudo isso, para não ficar discutindo aqui em essência a questão principalmente do CNJ, o que acontece é a construção, primeiro, a ideia de um caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. Como nós não temos, e nem estou aqui defendendo a existência de um Conselho da Justiça Estadual, não se trata disso, mas apenas de reconhecer que o CONCEPRE consegue ser um espaço de interlocução que se soma a todos
os demais, né? O Supremo Tribunal Federal, na DIN 3854, reconheceu com efeitos significativos, né, esse caráter nacional da estrutura judiciária. Somos um sistema federativo em que todos contribuem para a construção de um poder judiciário nacional. Por isso, aquilo que disse há pouco na saudação especial ao desembargador Ricardo Couto, exatamente a compreensão de que as situações elas se repetem. Existem, obviamente, questões locais, peculiaridades locais, como é, por exemplo, a construção da carreira da magistratura nos estados, né? Se é entrância única, se são entrâncias divididas, se são 3, se são 5, se são 2, porque existem estados em que há um espaço, há um volume maior na capital e depois as outras cidades não comportariam uma conta matemática simplesmente, né? Então, isso não tem como ser tratado nacionalmente. Mas a construção de critérios e a lembrança de que quando existe alguma configuração que se queira dar ao Brasil inteiro, como foi o caso das comarcas de difícil provimento, lembrar que existem peculiaridades. E nisso o CNJ, ouvindo a todas e a todos, conseguiu construir um bom modelo. É importante lembrar que mesmo dentro dessa ideia de um poder judiciário de abrangência nacional, de um caráter único da magistratura, e que nós aproveitamos e muito para a construção, inclusive, de um sistema remuneratório único, é bom lembrar isso. Nós conseguimos, a partir do reconhecimento desse caráter unitário do Poder Judiciário, então, aspectos funcionais, administrativos, financeiros, todos eles ajudam a compor esse cenário com respeito à federação. E é inegável, e aqui eu caminho para a justiça estadual, de reafirmar a importância do Poder Judiciário estadual na construção do Poder Judiciário nacional, né? É importante lembrar que a amplitude e o alcance da justiça estadual, ele, seja na jurisdição criminal, seja na jurisdição civil, ele lida com a quase totalidade dos fatos e atos jurídicos na vida das pessoas físicas e das pessoas naturais e, inclusive, dos entes coletivos. É importante lembrar isso. Praticamente, absolutamente, a vida inteira das pessoas, sejam lá a formulação jurídica que tem, estão dentro do alcance, principalmente, da justiça estadual. Os delitos que são submetidos à investigação e à apuração criminal, todos na justiça estadual. Não que não possa haver na federal, não que não possa haver nas outras estruturas, mas fundamentalmente é na justiça estadual. O acidente de trânsito com resultado lesão, com resultado morte, ou ainda o acidente de trânsito apenas com danos, apenas não, que não é pouca coisa, com danos materiais, é submetido à justiça estadual. O estelionato, o furto, os crimes contra a ordem econômica, entre outros previstos no Código Penal. A mesma coisa na legislação civil. Desde a concepção até o pós-mortem dos indivíduos, os fatos das vidas, os seus atos, submetidos ao alcance da justiça estadual. Direito do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo isso submetido à justiça estadual. Aquela pretensão iluminista, né, que inspira o Código, inspira tanto e para bem da civilização, e que inspirou também o Código Civil de 1804, com a pretensão de regular a vida das pessoas de início a fim, e inclusive ao pós-mortem, dá a base de direito material
para a atuação da Justiça Estadual. Com isso, todos esses atos e fatos mostram como a vida do cidadão, a vida das pessoas está submetida a controle jurisdicional, fundamentalmente da Justiça Estadual. Os números mostram isso. Nosso acervo, o acervo de processos no Brasil, cerca de 80% tramitam na Justiça Estadual. São mais de 60 milhões, cerca de 62 milhões pelos últimos números, dos 85 milhões que tramitam no Brasil inteiro. Desse número, 80% tramita na Justiça Estadual. Os casos novos, de janeiro a julho, foram 20 milhões de novos processos. E desses, 14 milhões na Justiça Estadual. Nos anos de 2024, 40 milhões de novos processos, 68%, 70% na Justiça Estadual, sem contar os números de casos julgados. Em número de unidades judiciárias, nós somos cerca de 10 mil unidades judiciárias entre varas no primeiro grau e do corpo de julgadores no Brasil, de magistrados, 70% na Justiça Estadual. Isso mostra a elevada representatividade em que, com os outros sistemas, não os outros sistemas de justiça, nós temos um poder judiciário único, com diferentes atribuições, com diferentes competências, né? Essa diferença de competências, ela se soma, né, na visão, claro, de uma unitariedade, como é próprio das legislações, e todos acompanharam, aliás, no Brasil, Santa Catarina foi um dos estados que teve a discussão muito forte em relação à legislação estadual de juizados especiais. Desembargador Prudêncio conhece bem esse assunto também, em que nós avançamos aqui, depois teve uma discussão a respeito da constitucionalidade do procedimento, mas, ao fim e ao cabo, né, a legislação nacional veio e replicou um modelo estadual, o que é muito bom, né, porque nós conseguimos, ao lado de outros estados também, mas acho que Santa Catarina foi um dos primeiros, né, com a Lei 8.151, se não me falha a memória, em 1990. Aliás, não, a 851 acho que foi antes ainda, 89, 88, mas enfim, 89 talvez. Mas, de qualquer maneira, depois veio a Lei dos Juizados Especiais, a 9.099, em 95. Né? E aí o debate, ele teve um debate no Supremo Tribunal Federal também, mas, de qualquer maneira, é fato que as diferenças de atribuições não criam uma diferença na magistratura, mas também, por outro lado, nos impõe, né, com essa abrangência toda que nós temos, a pensar em soluções. Nós recebemos uma enorme pressão para justamente construir soluções para o enfrentamento dos nossos acervos. Esse período à frente do CONCEPRE, ele me ofereceu uma possibilidade de compreensão maior disso, né, de visualização disso. E aqui, especificamente, em relação aos tribunais de justiça, especificamente falo agora dos tribunais de justiça, né, a compreensão e a necessidade de se pensar em soluções conjuntas, né? Nós temos mecanismos, e eu vejo isso com muita felicidade, porque estar na presidência do CONCEPRE me dá possibilidade, contato, os encontros frequentes com os outros presidentes, a análise dos modelos que os outros estados adotam, de buscar essas soluções. Aqui em Santa Catarina, só para trazer um dado aqui do nosso tribunal, quando eu assumi a presidência, haviam sido criados, e isso também é um outro aspecto que merece sempre o meu respeito aqui, que uma gestão constrói as bases para a próxima gestão, para poder, porque senão os 2 anos eles passam rápido, e passam rápido efetivamente, né? Mas, de qualquer maneira,
É preciso que um construa as bases para que a administração, na sequência, venha. Eu, aqui em Santa Catarina, eu vou dar 2 exemplos. Um deles eu recebi a apresentação ontem, que eu não, acho que eu nem poderia estar ainda divulgando tanto, mas porque eu não vou poder ainda fornecer isso, mas em breve nós vamos apresentar, é um estudo que faz aquilo que é o nosso sonho, porque nós sempre trabalhamos muito com o passado. E é muito difícil fazer a predição. Não é previsão, é predição. Né? E aí, como lembrava aqui um professor da universidade, o professor Oswaldo Ferreira de Mello, professor do curso de pós-graduação aqui, um homem com uma obra magnífica e conhecida nacionalmente. O professor Oswaldo falava, há uma diferença muito, isso há 40 anos atrás, há uma diferença muito grande entre previsão e predição. Né? A predição ela se dá com base em elementos científicos. Né? E nós aqui montamos um estudo, né, e um sistema em que ele faz a conexão de diversos elementos. População, PIB, número de veículos emplacados, atividade produtora da região principal, e consegue fazer, e o objetivo é fazer o mais próximo possível da realidade futura, para que a gente possa pensar para onde organicamente o Poder Judiciário cresce. Né? Então, por exemplo, Santa Catarina nós temos um movimento de litoralização muito forte. O desembargador Prudêncio também conhece isso. Né? Nós aqui passamos por isso, né? Por uma série de fatores. Os portos, os aeroportos, há um esforço muito grande de não conter a litoralização, mas fazer com que as outras regiões cresçam na mesma velocidade. E Santa Catarina consegue. Nós somos um estado muito homogêneo, mas ainda temos muito que avançar. Mas nós também não podemos brigar com a realidade. E esse estudo, ele tem condições de fazer essa predição. Nós vamos ainda fazer o lançamento dessa plataforma, e que certamente poderá ser disponibilizada a todos os outros. Isso vai acontecer ainda no mês de setembro. A outra foi que, quando eu assumi, nós tínhamos aprovados por lei, por trabalho da gestão anterior, do desembargador João Henrique Blasi, que fez um belo trabalho legislativo e de construção interna para a existência de juízes de direito substituto de segundo grau. Esse é um tema que tem atenção no Brasil, nós temos diversos modelos, tem uma discussão em torno da existência exagerada desses cargos que estariam subtraindo vagas do quinto constitucional, mas aqui nós discutimos isso com clareza e estamos dentro daquilo que o CNJ pensa a respeito. O fato é que 16 desembargadores substitutos, como nós chamamos aqui, né? Esses desembargadores substitutos, eles poderiam ficar, de início até foi minha ideia, cooperando, substituindo, etc. Mas, em determinado momento, nós entendemos que seria adequado criar câmaras de enfrentamento de acervo, né? Sem violar o juízo natural e sem violar as regras fundamentais do processo, né? E também que não poderiam ser unicamente compostas por desembargadores substitutos, porque daí haveria a violação da Constituição no que diz respeito à participação dos titulares. Então isso está inclusive na normatização do CNJ. Nós montamos câmaras de enfrentamento de acervo em que compõem colegas magistrados do tribunal, desembargadores e desembargadores substitutos. E fizemos uma agregação de competência pela matéria. Ora, o resultado, de 105 mil recursos, nós caímos para 70 mil recursos. Nós diminuímos o tempo médio de permanência de um recurso de 405 dias no cível, por exemplo, para 300 dias. O tempo médio. Né? E claro que enfrentamos ainda. Aqui o nosso tribunal hoje recebe 30 mil recursos por mês e consegue dar vazão a 30 mil recursos. Mas há muito custo, há muito trabalho. Né? E também estamos pensando em outras soluções para tanto.
Mas é fato que o aproveitamento disso como uma estratégia de enfrentamento, ela dá segurança jurídica, ela na verdade, é um núcleo 4.0 no tribunal. Né? Apesar de a gente não chamar aqui de núcleo 4.0, é isso, em que nós agregamos por competência. Então, nós escolhemos determinados assuntos, publicamos aquilo, fazemos a redistribuição, eles ficam fora da distribuição, enfrentam aqueles processos, depois a gente faz uma nova chamada de processos com a competência. E isso eu coloco como um preâmbulo para o raciocínio que rapidamente vou desenvolver aqui, que diz respeito a, é, a, a algo que está acontecendo. Né? Todos nós sabemos da Emenda Constitucional 125 de 2022, que foi a que tratou do filtro da arguição de relevância no STJ. A arguição de relevância no STJ, que ainda não está sendo aplicada por uma construção administrativa do STJ, que diz que afirmou, e eu penso que acertadamente, que precisa da lei federal, e a lei já, o projeto de lei 3804 de 2023, que tem origem pelo senador Marcos Duval. O que acontece? De todos os efeitos, a arguição de relevância, nem tudo mais poderá subir ao STJ. Né? Se hoje já não é tudo que sobe ao STJ, mais ainda, o STJ vai funcionar como efetivamente um tribunal em que precisa passar pelo filtro da arguição de relevância para chegar ao STJ. Isso produz, né, uma descaracterização acertada, a meu juízo, do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, como uma instância, um papel de terceiro grau de jurisdição, que sempre foi a pretensão do Constituinte. Que não aconteça isso em relação ao STJ e que não aconteça isso em relação ao Supremo Tribunal Federal. Né? E, e qual é o efeito que também decorre disso? A força dos tribunais estaduais. Por quê? Ao julgar um recurso no Tribunal de Justiça, mais do que acontece hoje, com a compreensão de que, efetivamente, ali pode ser a última porta. Ou seja, há um fortalecimento dos tribunais estaduais como efetivamente tribunais de apelação, para usar a expressão tecnicamente adequada. E isso vai provocar uma grande alteração no sistema. De modo que isso vai provocar um fortalecimento dos tribunais de apelação, como no nosso caso, diretamente com o STJ, de fortalecimento como última instância recursal, porque nem tudo chegará ao Superior Tribunal de Justiça, mais do que já acontece hoje. Fortalecendo o STJ como um tribunal do sistema federativo, como uma corte, né, de exame daquilo que é a sua razão fundamental de atribuição, de competência, que é justamente a, a, a uniformização da interpretação do direito federal comum e do Supremo Tribunal Federal com as normas constitucionais. Isso é um caminho, né, que eu penso já sem volta e que nós, nos tribunais de justiça, temos que prestar atenção nesse movimento, como estamos efetivamente fazendo, porque isso vai ressignificar o papel dos tribunais de apelação, no caso dos tribunais de justiça. Já rumando aqui para a parte fundamental, eu queria aqui rapidamente reproduzir ideias fundamentais que apresentei num artigo que foi publicado, algumas ideias que foi publicado no jornal O Globo
de quarta-feira, se não me falha a memória. Acho que foi quarta-feira. Quarta-feira. Foi quarta-feira. Foi. Nesse E na artigo... Inverbis também. Na Inverbis também, de hoje. Na Inverbis também, isso. De hoje. Obrigado, Salvador. E nesse artigo, né, eu chamo a atenção para um estudo que teve um estudo do Tesouro Nacional que aponta um crescimento do Poder Judiciário em relação ao PIB, né? E não vou aqui detalhar os números, porque o artigo está lá à disposição, mas apontando que o Poder Judiciário ele cresceu do ponto de vista orçamentário. E justamente o título do artigo é a justiça entre o dado contábil e o custo da justiça, ou seja, e a realização da justiça. O fato é que o problema, a constatação financeira não se briga com os números, tá certo, é ok, é isso, mas isso remete a qual a preocupação efetiva da política pública, né? Qual é a política pública aqui, né? O que é o serviço judiciário do qual nós estamos tratando, né? E em alguns artigos que li, e isso que me inspirou a discutir o tema, né, é, é justamente dizer, olha, mas isso não, o aumento do gasto não resultou em diminuição de processo. Bom, aí é que eu trago duas reflexões. A primeira delas é que o estudo ele apresenta alguma contradição quando a gente olha no item de despesa, né? Despesa, fala em despesa dos tribunais de justiça num item de ordem pública e segurança, né? Aqui eu penso há uma redução inadequada, né? Aqui é um problema, né? Que não cabe à nossa atividade. Primeiro, não dá para falar em tribunal de justiça, tem que falar em poder judiciário. Segundo, que falar em poder judiciário não se reduz o poder judiciário à ordem pública e segurança, né? Ordem pública e segurança nos soa, primeiro, assustadora a expressão ordem pública, nunca foi lá uma expressão lá, porque nos confunde com outras épocas do Brasil, mas, de qualquer maneira, ordem pública e segurança remete muito à jurisdição criminal apenas, né? Que, aliás, apenas não, apenas aqui é só retórico, porque já é um mundo, né? Então, reduzir o serviço judiciário a esses títulos, eu acho que não retrata muito bem o que efetivamente acontece. A segunda reflexão está ligada a um outro aspecto, que é a qualidade do serviço judiciário, né? A qualidade da justiça ela não pode ser medida em número de processos. Ela tem que ser analisada qualitativamente, né? Porque reduzir os processos, sem dúvida nenhuma, é uma métrica importante para nós. É um dos objetivos. Todo mundo trabalha, né? Nós sempre trabalhamos e vamos seguir trabalhando com a ideia de que eu tenho que julgar mais do que entra, né? Essa é uma métrica válida, aceita, correta. Agora, a questão é que o valor justiça não se mede só por isso. Nós temos que medir qualitativamente, né? Reduzir, por exemplo, o tempo médio de tramitação de um processo, essa sim é uma métrica importante, que é o tempo-resposta nosso. O nosso tempo de resposta. Surge o conflito, apresenta-se a pretensão em juízo, configura uma pretensão resistida, a partir dali, nós temos um tempo de resposta do judiciário. Dada a complexidade da causa, dada uma série de fatores, necessidade de perícia, causa unicamente de direito, nós temos aqui em Santa Catarina experiência com a vara bancária, que é estadualizada. São mais de 250 mil processos, né? São entradas mensais para cada juiz de 1.000. Mas, dada a agregação e a competência por matéria, é possível ele dar uma resposta de 1.000 por mês. E não reduzir acervo, mas fazer justiça. Isso sim, essa é que é a questão. Redução de tempo médio de processo de permanência, do tempo de resposta, reduzir o tempo de resposta nosso, é um valor fundamental para nós. A questão do número de processos, nós temos que entender que o serviço judiciário ele tem que ser robusto
a ponto de poder dar as respostas. Então, só a redução de processos não significa que justiça esteja sendo efetivamente entregue e realizada, né? Ela se dá pela qualidade das nossas decisões. Nós atuamos no pós-fato. Nós atuamos, ocorre a situação, nós atuamos, né? Não existe processo sem efetivamente. Existem raríssimas situações, né, em que não há uma lide instalada, mas a lide segue sendo o elemento fundamental do processo, seja em qualquer área em que isso ocorra. De modo que, quanto mais nós atuamos, mais nós geramos, e bem atuamos, mais nós geramos confiança e mais as pessoas procuram o Poder Judiciário. É o que acontece, por exemplo, na área da saúde. Hoje, antigamente as pessoas procuravam o direito à saúde unicamente em questões de grande complexidade, em tratamentos de custo elevado. E não procuravam por remédio de baixo custo. Hoje, porque elas acreditam no sistema, elas procuram no baixo custo. Eu mesmo passei uma experiência anos atrás, né, numa viagem aérea, né, e eu disse, não vou entrar, não vou procurar e tal. Aí um sobrinho meu pegou e disse assim, como não, tio? Tem que entrar, pô. Tem que entrar. Isso aí, todo mundo entra com isso, tá tudo certo e tal. Daí aquela coisa de juiz, assim, não vou e tal. Daí eu falei para eles, não, então faz. Em 3 meses eu obtive a resposta. Isso gera confiança no sistema. É isso que acontece. E as pessoas passam a procurar mais o Poder Judiciário, e ainda bem que nos procuram, porque nós tiramos o litígio das ruas, né? E aquilo que é um pequeno litígio, que pode se tornar um grande litígio, ele interrompe o seu curso para facilitar o retorno ao status quo ante. Então, esse aumento da confiança, ele é um fator importante. A redução de acervo, ela tem que ser olhada à luz de questões como, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a partir o movimento começa, mesmo foi no Superior Tribunal de Justiça, com o acordo do ministro Mauro Campbell Barks, que publica um tema reconhecendo a prescrição, o início da prescrição de modo automático após o prazo de suspensão. Isso foi em 2019. Depois, o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre o tema, o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, edita resolução estabelecendo o quê? Estabelecendo que a, a execução fiscal ela tem que observar parâmetros de ajuizamento. A fase pré-processual, o encaminhamento para protesto, os valores de pequena monta. Vejam, em Santa Catarina, nós tínhamos um acervo de 1 milhão de execuções fiscais. 3 milhões de processos em Santa Catarina. 1 milhão de execuções fiscais. Nós sabemos que isso, em muitos casos, é um peso morto nas unidades. Nós sabemos, que a gente sabe que aquilo não ia... Eu fui juiz de fazenda há muitos anos. 20, 30 mil, cartório separado, e a gente vai administrando aquilo ali. E vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, vai para lá, e não acontecia nada. A grande maioria, né, um crédito podre. Nós tínhamos em Santa Catarina 1 milhão de processos com 1,2 bilhões de cobrança em executivos fiscais. A partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, primeiro lá do ministro Mauro Campbell, depois do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, nós começamos um trabalho de depuração desse acervo aqui. Nós reduzimos em 250 mil execuções fiscais. Então, o aspecto transformador disso. Mas o que pode entrar no lugar disso? Ações qualificadas, ou seja, outras demandas mais qualificadas. Também, que já falei, o tempo de resposta, que precisa ser um parâmetro nosso, uma métrica que nós temos que prestar atenção e buscar. E ainda, uma reflexão para finalizar. Por que as pessoas adoecem? As pessoas adoecem porque falta saneamento, porque a alimentação é inadequada, por uma série de fatores
problemas de saúde pequenos que depois se tornam graves problemas de saúde por falta de atuação. Ou seja, na percepção... E por que surgem os litígios? Porque na percepção da pessoa, um direito seu foi violado. E quanto antes nós atuarmos tanto na saúde quanto nos conflitos, nós conseguimos evitar conflitos. Então, esse papel didático do Poder Judiciário, de alertar as pessoas, de mostrar às pessoas como evitar os conflitos, é um papel que nós temos que exercer. Por isso que o restabelecimento do equilíbrio social é que é a nossa meta. Não tanto, às vezes, reduzir números de processos. A valorização da magistratura, a valorização da nossa atividade e desse papel em que nós... Porque ninguém conhece, desembargador Prudêncio, mais conflitos do que nós. Sem demérito a nenhuma outra, e não é demérito de maneira nenhuma, mas é uma expertise que nós temos. Nós conhecemos os conflitos, nós conhecemos a aflição das pessoas, nós sentamos frente a frente com elas no enfrentamento dessas situações. Nós buscamos conciliação, nós buscamos acordos, nós buscamos o que é viável, até determinado ponto, quando isso é possível. De qualquer maneira, o fato é que, não havendo espaço para soluções alternativas, nós produzimos as decisões. Mas o que nós queremos é avisar para as pessoas, alertar as pessoas, não faça assim, porque isso gera conflitos. Na briga de 10 centímetros por uma extrema, aquilo pode terminar, como todos nós sabemos, pode terminar numa agressão física, aquilo vira processo criminal, além do processo que discute. Quando nós recolhemos esse conflito da sociedade, nós ajudamos, e ajudamos a prevenir os conflitos. Esse é um papel a que o CONCEPRE se propõe, junto com todos, e fazendo isso aqui hoje, junto com o IMB, é um papel ao qual nós nos propomos, desembargador Jean, e eu espero, com isso, ter cumprido a missão que recebi. Acabei me empolgando aqui, me alongando um pouco, mas faço isso com respeito à plateia qualificada, com respeito ao convite que me foi formulado e à disposição sempre aqui em Santa Catarina e à disposição também pelo CONCEPRE, até porque senão o Ricardo Couto depois briga comigo, colocar também o CONCEPRE à disposição, e sem falar no desembargador Prudêncio, né? Né? Coloco à disposição a nossa instituição e todos nós de braços abertos para o IMB, agradecendo esse momento de reflexão com todos aqui. Muito obrigado. Desembargador Jean Albert Saad, se estiver presente, transfira a palavra para Vossa Excelência. Então, tá bom. Desembargador Carlos Prudêncio, eu agradeço aí a sua enorme colaboração, não é? Sem a sua iniciativa e apoio, esse evento não seria possível. E deixo o Instituto aberto, melhor dizendo, de portas abertas, tanto para o senhor quanto para o colega Francisco Oliveira Neto, para, em outras oportunidades, vir falar mais sobre o Poder Judiciário, em especial o Poder Judiciário estadual, não é? E, conforme em seu avançar da palestra, ele deixou bastante claro, e julga apelação, não é isso? Aí eu vou trocar uma ideia com o desembargador Francisco, se ele me permitir, não é? Claro. Porque, assim como o colega tem uma missão no magistério, eu também tenho, não é? Eu, desde 1992, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense. Então, eu também exerci a magistratura de primeiro grau durante muitos anos na comarca de Niterói, aqui vizinha do Rio de Janeiro, né? Vizinha da capital. Local de nascimento do meu pai, aliás.
Foi? Verdade. Pai nascido em É, Niterói. que bacana. Então, conforme eu estava falando, eu trabalhei 25 anos na mesma vara de família. Não é? Faz 3 anos eu estou aqui no tribunal e agora eu tenho uma experiência diferente. Não é? Antes, eu proferia sentença. Eu estudava um processo, aplicava a lei ao caso concreto e terminava minha missão ali. Agora não. Agora eu tenho uma preocupação um pouco maior, não é? Que é a tarefa de reexaminar o julgamento de um colega. Não é? E, às vezes, se chega ao ponto de anular um processo por um vício qualquer procedimental, o que a gente fica extremamente frustrado. Por quê? Porque nós queremos atribuir o direito a quem tem, mas somos escravizados pela lei no sentido de que temos um ritual a cumprir, não é? Então, muitas vezes, sabe, desembargador Francisco, a sociedade espera da gente, tá, um provimento jurisdicional efetivo, célere, mas há uma barreira processual legal que às vezes nos impede de ser tão rápidos e às vezes instantâneos, conforme a demanda social espera de nós, magistrados, não é? Então, eu queria agradecer muito a sua participação, dizer que a sua exposição foi muito clara, não é? E dizer também mais uma coisa como encerramento. Ontem se comemorou o Dia do Magistrado, se comemorou o Dia do Advogado, não é? Mas o Judiciário está sempre aguardando a iniciativa do advogado de nos provocar para que a gente possa exercer o nosso mistério de aplicar a lei ao caso concreto e fazendo justiça. Apesar de, muitas vezes, a parte que não resta vencedora acaba entendendo que foi injustiçada, mas nós sabemos que não foi assim, não é? Então, concluindo, não é? Os tribunais de justiça são os tribunais de apelação. São os tribunais onde nós podemos rever os fatos deduzidos no processo, não é? Acima da gente, me parece que estão os tribunais superiores para encarar questões de direito, não questão de prova, não atribuir razão a A ou B em virtude do fato tal, e sim aplicar a lei ao caso concreto, mas ligada basicamente a questões de aplicação de lei e não de análise de fatos e de julgamentos acertados ou não, não é? Que envolve a sensibilidade do magistrado. Então, conforme eu falei ontem foi o dia do magistrado, a função do magistrado é de julgamento basicamente por sentença, sentença é sentimento. Então, quando a gente se debruça diante de um caso, nós colocamos nosso sentimento, nosso coração também ali. Perdão, a voz está falhando. Então, desembargador Francisco, eu passo a palavra para o senhor para umas considerações finais para a gente poder encerrar o evento. Desde já agradeço muito a sua colaboração e a do desembargador Prudêncio. Eu lhe agradeço, agradeço ao desembargador Prudêncio, a todos que acompanharam aqui. E a respeito especificamente das suas reflexões, eu compartilho delas, né? Eu penso que realmente não há sentimento pior do que quando se anula um processo e se faz voltar a momentos anteriores, né? A teoria das nulidades no Brasil, aliás, ela caminhou muito e a jurisprudência hoje é muito forte nesse sentido e o Código de Processo, naturalmente, para se buscar sempre superar, né? Mas claro que isso tem um limite, né? Tem um limite e, por vezes,
esse limite ele surge de uma maneira muito clara pelo prejuízo e a contaminação dos atos em sequência. Mas, de qualquer maneira, sempre que possível superar, eu acho que esse é um dever nosso de buscar a pacificação social, né? Buscar porque as pessoas, ainda que por vezes tenham um sentimento de injustiça, mais injusto ainda é quando ela não tem a sua resposta do Estado, né? Isso é mais injusto ainda, né? Então, ela pode até não gostar, mas ela tende a respeitar a autoridade, né? E esse é um momento, aliás, que o Brasil está passando, que isso é preciso ser lembrado, né? Sem judiciário forte não há democracia, não há. É, não há nenhuma alternativa a isso, né? E esse papel dos tribunais de apelação, né, é algo que tem que ser, e é o caminho, é reforçar isso, né? Eu não vou dizer que demorou até para acontecer, porque eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem seu tempo de maturação, o seu tempo, ou seja, avançamos lá desde a súmula 7, se não me falha a memória, do STJ, né? Eu posso estar errando os números aqui absurdamente, mas eu acho que é a súmula 7, a questão do revolvimento da matéria de fato, né, o limitador, mas isso agora ganhou ares de uma emenda constitucional, né, com o filtro da arguição de relevância, e isso redefine o nosso papel. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, como sei também que é a preocupação de todos. Eu agradeço mais uma vez o carinho e a gentileza do convite, né, ao desembargador Jean Sadi, do presidente do IMB, do querido amigo desembargador Carlos Prudêncio, né, agradecer o incentivo dele, inclusive, para a participação, o convite e toda a mobilização para que pudesse realizar isso hoje, e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Desembargador Jean Alberto Sade, eu gostaria de saudar o desembargador presidente do IMB, desembargador Jean Alberto Sade, pelo tema desse projeto conexão com os estados, e que efetivamente está interligando todos os estados ao IMB nacional. E hoje temos aqui uma prova maior com essa bela palestra, muito proveitosa, do nosso presidente do TJ de Santa Catarina, e que falou sobre um tema que realmente não se debate dentro do IMB. Então, e Sua Excelência até já, dentro da sua palestra, já apresentou inovações e que, com certeza, serão admitidos pelos próprios tribunais de todo o Brasil. Então, lhe parabenizo por esses detalhes. A inovação que Vossa Excelência está fazendo, apresentando para o Brasil até em primeira mão, e que ficamos sabendo hoje, fora as anteriores todas feitas por Vossa Excelência. E dizer também, desembargador Jean Alberto, da plateia altamente qualificada, como sempre, do IMB, mas hoje aqui enriquecida com a presença do desembargador Francisco de Oliveira Filho, um entusiasta do IMB, juntamente com a desembargadora Teresa Tang, e de quem eu recebi a presidência desse centro de estudos aqui em Santa Catarina e me mantenho até hoje, devido a uma única pessoa, que é o desembargador Francisco de Oliveira Filho. Toda a vida atento à parte cultural dos magistrados, que é o que nós fazemos dentro do IMB. Então, eu agradeço aí a gentileza da presença do desembargador Francisco de Oliveira Filho, Neto, aliás, em ter atendido a esse convite do IMB. Nós nos sentimos muito honrados. Obrigado. Desembargador Jean Sade, a palavra está com Vossa Excelência. Bom, finalizando, o IMB se sente honrado e gratificado com uma tarde tão produtiva de trabalho. Muito obrigado, desembargador Francisco Oliveira Neto. Muito obrigado, desembargador Carlos Prudêncio. E eu tenho por encerrado o nosso evento de hoje. Boa tarde. Obrigado. Um abraço, desembargador. Obrigado. Desembargador Abraço. Sadi, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Tá? Um Imagina. abraço.